dois lados. Falamos assim, cara e coroa. O humano tem dois lados, o ódio, o amor, a verdade e a mentira. Amarás a Deus ou o diabo? Bom dia, paz de Cristo. É com muita paz, com muita alegria que estou aqui neste sábado hoje, dia 8/3/2025. São 7 horas e 7 minutos. Aqui também, para quem está no Instagram, são 7 horas e 5 minutos, aliás, eu errei aqui, 7 e 5. Então, na realidade, você que está no Instagram, está vendo aqui, está 7 horas para você, 7 e 5. E para quem está nos outros canais, são 7 horas e 5 minutos também. E dia 8/3/2025. E eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Para você que me liga pedindo meu endereço, Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, é onde eu resido. Para qualquer outras informações mais sigilosas, você entra aqui nesse Instagram aqui, ou nesse WhatsApp aqui, viu? Você entra aqui no WhatsApp, que você vai conversar comigo só através de mensagem ou de voz. Mensagem de texto ou de voz. Eu não atendo ligação não, porque só após a pessoa se identificar. Porque vem ligação de vários países, ligação de vídeo, tudo quanto é jeito, mas eu não posso atender porque eu não entendo ligação de outros países, as línguas de lá, e parece muito engraçadinho. Mas vamos voltando aqui, meu querido irmão, querida irmã. Todos nós temos um dizer, o outro lado da moeda. Ontem eu falei sobre isso aí, vocês viram aí no Instagram, e viram também no Facebook Silvio Carlos Silva, e viram no meu WhatsApp, que vocês viram aqui agora. Quando vocês entrarem pelo meu WhatsApp, vocês vão lá em Cenourinha CLG, Cenourinha Mensagem, CSG, Cenourinha Mensagem. E também tem mais também o meu status, que eu ponho alguma coisinha. Hoje eu não vou pôr no status porque é muita coisa, mas lá para o meio-dia já está o link desse vídeo que vai sair no meu canal CS Batatinha 10 Underline. Vai ser lá para as 10 horas, para 11 horas, até meio-dia já sai. Com muita fé, com muita paz e alegria, cumprirei o compromisso que eu fiz com vocês hoje, neste momento. Deixa eu ver aqui, já está. Nossa, aqui não está. Que deu uma zebra aqui, gente. Aqui não está filmando. Começou, mas começou atrasado. Mas depois eu faço uma pergunta ali e jogo lá. Então, meu querido, tem uma palavra dentro da Bíblia: amarás a Deus ou o diabo? O porquê amarás a Deus e o diabo? Porque Deus não tem duas faces. Deus não tem cara ou coroa. Deus não tem dois lados. Ou é Deus ou o diabo. A Bíblia, você acredita na Bíblia? Então busque essa palavra. Por que você fica 2 horas, 1 hora, 2 horas, no sábado, domingo, ou na terça-feira ou na quarta, orando, e as outras 23 horas, 22 horas, na maldade? Eu vi um líder religioso falando, ele só tem compromisso com os fiéis do lado de dentro do altar. Saiu dali para fora e não tem nada a ver com ninguém, ele é um homem igual aos outros homens. Conheci uma mulher que era de dentro da igreja. Ela se prostituiu com qualquer um que passasse. Um dia o menino, primo da Dona Maria, falou para ela: mas como que é? Não, lá dentro da igreja eu tenho que respeitar, mas na rua ninguém tem nada com minha vida. Eu sou dono de mim. Agora lá dentro eu tenho que seguir as normas. Mas essa palavra eu já ouvi ela há 40 anos atrás,
Mas agora eu estou vendo o líder religioso falando que a igreja dele pode ter bebida, pode ter dança, pode ter carnaval, pode ter mulher desfilando, porque o homem tem que abrir a mente em tudo para escolher o que mais ele quer. O homem tem que beber para esquentar, para receber a graça do Pai. Homem frio, gelado, não recebe a graça do Pai. Mas, meus queridos e minhas queridas, para vocês que estão nesses momentos me ouvindo, analisa bem. Amarás a Deus ou o diabo? A Bíblia é verdadeira? Porque você não segue nessa parte. Então, dentro dessas possibilidades, meu querido irmão, querida irmã, tudo que nós falamos, que sabemos, nós estamos falando certo. Mas quando nós não sabemos o que falamos, falamos o que não sabemos. Se nós precisarmos olhar aonde pisa, nunca iremos pisar onde não estamos vendo. Agora, por que nós amaremos a Deus e o diabo ao mesmo tempo? Aonde você acredita nessas palavras? Vamos falando aqui agora no Deus de Abraão. O Deus de Abraão falou para ele: Abraão, seu sobrinho lá foi preso, vai lá resgatá-lo. Vai, leva seus homens, acabe com tudo e não volte de mão vazia. Esse Deus não é o Deus que está no céu e a terra e manda no infinito. É o Deus aqui da terra que o homem criou para ele. Porque Deus, para salvar uma pessoa, ele não precisa acabar com centenas e milhares de pessoas mortas para salvar um. Deus verdadeiro não precisa de um jagunço. É um jagunço que fala, matador de aluguel. Não, de aluguel não, porque lá Deus não pagava para ele matar não. Só mandava eles ir e roubar o que tinha lá. Então, Deus que fez o céu e a terra, a graça dele está sobre mim e sobre você. Depende de nós aceitá-las como o infinito nos envia a mensagem de cima para baixo. O bezerro de ouro foi, entre os que constam na Bíblia, a primeira idolatria feita após a vinda do dilúvio. Antes, não sei se existia idolatria, mas já devia existir. Porque na realidade, quando Moisés subiu para o céu, para as nuvens, não sei aonde, para pegar a tábua dos mandamentos, que ele ia ser o chefe aqui da terra. Mas antes dele já existiam outros chefes, já existiam outros deuses. Faraó era um deus. Existiam vários deuses já na terra. Mas aí desceu o Deus do infinito, criado pelo homem, que não desceu. Aí, vamos fazer a tábua dos mandamentos, todo mundo vai ter que seguir seus mandamentos. Mas os reis não seguiram. Continuaram com os deuses deles, mandando eles fazerem as coisas. Quando Moisés começou a demorar Abraão e os outros que estavam ali embaixo, Abraão era sobrinho, irmão, neto de Moisés, era o pai de Moisés, era o que? Os dois andavam, um dando força para o outro, e Moisés não sabia conversar em línguas, e o Abraão sabia. Aí Abraão, que era Abrão, ia lá conversar com o rei Faraó, que o rei Faraó tinha os deuses dele, tinha aqueles homens que trabalhavam lá, fazia magia, fazia virar isso, virar aquilo. Eles também tinham poder. Mas aí, agora vamos analisando. Os dois deuses que existiam, o Deus do rei Salomão, ou seja, o Deus de Faraó, e o Deus de Moisés. Eram dois deuses diferentes. Quando Deus mandou que Moisés lançasse o cajá dele no meio da sala e o cajá virou uma cobra, o rei Salomão chamou os mágicos dele e falou: faz também, jogaram e virou cobra também. As lotas, aí vem a história. Aí as cobras entraram em atrito com o corpo, pegaram uma briga. Aí a cobra, que foi feita pelo cajá,
de Moisés comeu as outras cobras. Então, na realidade, meu querido irmão, então existiam dois deuses, o Deus dos reis e o Deus de Moisés. Mas o Abraão desobedeceu o Deus de Moisés. Aí ele falou, ele está demorando muito, vamos fazer um Deus para nós aqui na terra, que ele viva junto com nós, ande com nós. Aí tem livro que fala diferente, mas aí Abraão pediu para que o pessoal desse joias, e ele foi o autor do bezerro de ouro, ele que estava na frente fazendo, e ele era o braço direito de Moisés, mas ele traiu a Deus e fez, e Deus de lá estava vendo, calado no silêncio. Quando ele estava quase terminando o bezerro, aí Deus falou para ele, desce, lá embaixo estão fazendo a idolatria, um bezerro de ouro. Quando ele desceu para baixo, que chegou, que viu aquele bezerro já pronto, todo de ouro, e eles orando aquele bezerro, ele assustou, bateu uma tábua na outra assim, quebrou a tábua, a pedra dos 10 mandamentos. Deus teve que voltar, Moisés teve que voltar novamente para o céu, para as nuvens, não sei aonde, não sei o que ele foi, se ele tinha um jatinho, se ele tinha um drone que subia ele, ou ele ia a pé e Deus esperava ele lá debaixo de uma árvore, numa sombra. Ninguém sabe disso, eu não sei também não. E eu não vou querer me aprofundar nessas conversas que isso aí são todas bacatela, não sei o que fala lá, barababá. Então, na realidade, ele subiu novamente e trouxe outra tábua. Aí Deus falou para ele, Moisés, farás uma tenda, um templo, alguma coisa, uma casa, uma cobertura, para que a arca da aliança seja guardada lá dentro. Dependendo da língua que vocês usar, são coisas diferentes. Aí Moisés falou, Senhor, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho com que comprar o material para fazer essa casa. Aí uma Bíblia e outra Bíblia fala diferente. Aí na Bíblia que eu estudo fala assim, Moisés, vai até as mulheres que tenham joias e dela não faça mais uso. Peça doação, venda e com o dinheiro você compra o material. Para aí. Deus mandou ele ir nas mulheres que tenham mais joias, tem joias que dela não faça uso. Agora, por que o dízimo aqui é pago aqui na terra? É do dinheiro que ganha do suor para a necessidade de casa, tem que tirar a necessidade. Então, vamos voltar. E Abraão foi pedindo, Moisés foi pedindo joia para aquelas mulheres, e elas foram doando, e ele foi vendendo para os outros, e dali foi virando comércio. Quando ele chegou na metade da obra, aí ele falou para Deus, Senhor, eu não tenho mais aonde guardar as ofertas. E como é que eu faço? Ele falou, o que você tem já dá para terminar a obra? Dá. Então serrem as ofertas. No outro dia chegou lá, falou assim, olha, não precisa trazer mais oferta, o que nós temos já dá. Porque Moisés não roubava do que o pessoal dava. Era para ali, para aquilo, ali não era para ele passear, ele viajar para outro país. Não era para ele comprar avião, comprar carro, isso e aquilo. As igrejas de hoje, todas elas, qualquer uma delas, alguns já falou para vocês, eu que tenho dinheiro em caixa suficiente, não precisa pagar o dízimo mais. E se você trouxer a oferta, é do que estiver sobrando na sua casa, que você não vai precisar de alimento dos seus filhos, é o que sobrou, você comprou outro, traga aquele. Jesus falou, se tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão que não tem. Aí ele voltou, aí ele pegou, vamos lá, não roubava, terminou a obra. Mas quando ele terminou a obra, vem a segunda idolatria. Senhor, a arca vai ficar aqui, a pedra da aliança vai ficar aqui ao relento. Todo mundo chega aqui, pode entrar, alguém pode roubá-la. Não. Você vai fazer a imagem de 2 anjos querubim, vai fazer ela bem feita, com eles de frente para fora, com as asas encontrando uma na outra aqui por cima, cercando a porta.
Eu tenho a foto ali, gente, eu tirei a foto, mas não vai trazer, não dá para trazer para vocês. Cercando a porta para que ninguém... A pessoa que passar ali por baixo, é um milagre que está ali falando assim no sentido, ele se converte a Deus e não rouba nada que tiver ali dentro. Sim, mas aí os reis viram que aquela construção dele foram feitas imediatamente, tudo com doação. Obrigaram a Moisés a assinar a lei do dízimo, que todo mundo que ganhasse tinha que dar uma parte. Aí já era tomado, era obrigado. Não era o que estivesse sobrando. Então, primeiramente, para Moisés, com Deus, falando assim, que não sei se é verdade, era o que tivesse sobrando e delas não tivesse uso. Então, se elas não estão usando mais aquela joia, estaria sobrando, poderia fazer doação. Certo, meu querido? Então, na realidade, os reis obrigaram a nascer o dízimo. Os reis milicares bastante. Mas os reis tinham os deuses deles, que orientavam eles o que eles iam fazer. Tinha o Deus do sexo, tinha o Deus da matança, tinha o Deus da invasão de terra. E vamos pegando aqui, tinha vários deuses, que cada um daqueles reis era orientado por um Deus. Tinha um Deus que mandava a torre do jubileu, o cananeu, ir lá matar os outros e tomar conta da terra. Tinha um Deus das invasões da terra. Tinha um Deus que toma tudo e deixa que eu tomo conta e levo para Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos analisar. Deu uma zebra aqui, mas depois eu vou emendando, viu? Depois eu pego as duas gravações que estão sendo feitas e vou levando para um lado para o outro. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, nem todos nós somos capazes de saber e fazer tudo o que queremos ao tempo e à hora. Os nossos pensamentos têm os dois lados. Quando nós estamos na ruína, nós corremos ao Deus do infinito. Quando estamos aqui na terra, contudo, é os deuses aqui da terra. É São Pedro, São João, Santo Antônio, Santa Maria, Joaquina, Teresa, Rafaela, pastor fulano, pastor ciclano. É tudo aqui na face da terra que tem muito dinheiro. Quando caímos na cadeia, aí vai pedir oração ao Deus. Por que você vai pedir oração ao Deus? Ai, meu Deus, que estão entrando aqui, viu? Vamos ver se vai continuar. Estão entrando aqui. Então, a hora que nós estamos no aperto, na guerra, aquele homem que substitui Pedro, que foi o primeiro Papa, nós teríamos que recorrer a ele, que ele é o responsável por tudo para passar para Deus. Vocês já viram alguém chegar a ele, o Joaquim Pedro Rapo? Vamos orar a ele, que ele ora a Deus por nós? Não. Mas ele chega lá, que é o manda-chuva, e pede para a união se unir a Deus e pedir perdão dos pecados e orar a Deus para que a guerra acabe. Para aí, ele não é o chefe da igreja? O líder religioso seu, que é o manda-chuva da sua igreja, da sua entidade no Brasil e no mundo inteiro, pede dinheiro para vocês e pede para vocês orar por ele, para que ele seja bem sucedido. Meus queridos, é onde você está usando Deus da segunda face. Olha aqui para vocês verem. Aqui eu tenho o número 5. Para você que está no Instagram está ao contrário, mas é o 5. Aqui é o Deus do infinito. Aqui eu tenho o número 2. Está vendo? A mesma coisa é quando você vira a página do Deus do céu para o Deus da terra. Deus do céu para os deuses da terra. Então, na realidade, meu querido, se você não sabe amar a Deus, como que Deus pode derramar graça sobre ti, para que você seja digno de todas as coisas, a paz, a alegria e o amor.
sendo que você só lembra de Deus na hora da dificuldade. Aqui, gente, tem uma coisinha aqui que tem que chegar mais para cá um pouquinho, essa câmera aqui. Então, na dificuldade, todos nós sabemos que na realidade não somos nada e não sabemos de nada, mas adiante dos deuses da terra aqui, somos tudo, somos perdoados, levamos o dinheiro até eles e pagamos, nossos pecados foram perdoados. Mas teve um certo homem que apareceu lá do lado do outro, não sei de onde, quando pensaram que não, ele estava lá no lugar. Chegou o tanto de gente, Senhor, esta mulher tem que ser apedrejada, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés fala que a pessoa que se adulterar tem que ser apedrejada até a morte. Mas no mesmo filme que apresenta essas palavras, tem lá as casas de prostituição, com a porta aberta no meio da festa, igual tem nos banheiros hoje. Mostrava, os homens chegavam e entravam, lá ficava lá um tempo, lá e saía botão da roupa, botão da calça, e entrava outro. Mas e por quê? Se olhares para outra mulher com segundas intenções, estás pecando. E lá existia a casa de prostituição para os homens. Um dia eu vi um padre, eu acreditava muito nele. Nós trabalhávamos juntos na igreja. Eu que ajudava a fazer a acolhida. Ele acolhia os adultos, eu acolhia as crianças, brincando com as crianças. Todo mundo gostava das minhas brincadeiras com as crianças. Tinha muita criancinha que vinha para a missa junto com os pais só para brincar comigo na entrada. Então, na realidade, um dia ele falou: só existe o prostituto porque existe a prostituta. Vamos buscar a palavra mais simples agora. Só existe o receptador porque existe o ladrão. E só existe o ladrão porque existe o receptador. Porque se o ladrão não tivesse para quem ele vender, ele não ia roubar. O que ele ia fazer com aquilo lá? E se o receptador não tivesse o ladrão para ele comprar, de quem que ele ia comprar? Então, meus queridos, a face da moeda, quando você passou por aquela, virou cara ou coroa, o que caiu é o que serve. Aí agora aqui na terra, o que caiu é o Deus que está mais perto, é o Deus do homem, que vem e vai trazendo a paz e a alegria. Mande 100 reais para mim, 200 reais para mim. Eu vi um líder religioso falando: eu vou fazer uma campanha para 100 mil fiéis, não, 30 mil fiéis, cada um doar 100 reais no envelope, porque vou ter que evitar de sair da casa de um e de outro. Um servo de Deus não pode sair na rua com um tênis ruim desse aqui na poeira, não pode andar a pé. Um homem de Deus tem que andar de carro de primeira categoria, ter casa com piscina, casa de vento para a praia, para ele poder contemplar a natureza e ser contemplado por Deus. O homem de Deus não pode ter dificuldade, mas veja se o homem de Deus que veio na terra, quantas igrejas ele teve, quantas batinas cheias de tanta trem aqui, aquelas rouponas caríssimas, quantas que ele teve? Quantos copos de ouro Jesus teve para tomar o vinho importado dos melhores do mundo? Aquele homem era filho de Deus, abandonado na terra, na poeira. Agora vamos voltar ali agora atrás, novamente, ali onde eu deixei ali. Senhor, esta mulher tem que ser apedrejada, porque foi pega em adultério. Aí, Jesus fala: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mostrava aquela casa de prostituição que tinha ali. E por que de aquelas que estavam lá dentro? Por que antes o rei Salomão, o rei Davi, eles eram após a lei de Moisés? Que Moisés veio primeiro
E o rei Salomão teve tantas mulheres? Porque o rei Salomão, se você analisar, ele veio muito após de Faraó. Mas tem uma contradição que fala que o rei Davi se apaixonou pela filha de Faraó. Agora eu vou falar para vocês aqui, o tempo já passou, já deu os 30 minutos já, mais as montagens, eu vou falar só mais um pouquinho. Amanhã eu continuarei nisso aqui, com essas mesmas palavras. Faraó não era um homem. Faraó era um reinado, igual existe no Brasil, que já passou vários governadores, vários presidentes. A cidade de Uberlândia falando assim, Uberlândia era um faraó. Meus queridos, analisam bem. O reinado de Faraó, ele começou há muitos mil anos, desde da Roma Antiga, já existia o Faraó. E Faraó veio tocando o reinado, porque que quando Isaías 2, porque tem o Isaías 1, 2 e 3. O primeiro Isaías foi aquele que disse que ele fazia salmo e entregava para o rei Salomão. Mas em outro lugar fala que o rei Salomão foi o maior salmista. Mas veio o Isaías 2, 60 anos antes de Cristo, que anunciou a vida do Senhor, do homem que vinha nascer, que vinha tomar conta do reinado. Já existia Herodes. Herodes era outro reinado, não era um homem. Porque com 60 anos que ele anunciou, que esse homem ficou sabendo que tomava conta do reinado de Herodes. Quando chegou o tempo do menino nascer, mandou matar todas as crianças. Ele era um Deus aqui da terra. Tinha os homens dele, fazia justiça. Mas quando foi com 5 anos, que Jesus tinha 5 anos, a Bíblia fala, José, volte para a cidade lá, que o homem que queria matar Jesus, que era o famoso fulano, que eu não sei o nome dele, que tomava conta do reinado de Herodes, ele morreu. José pôde voltar para lá, que ele tinha morrido. Mas no dia que Jesus foi julgado, não foi Herodes, foi Pilato que julgou Jesus. Que Pilato falou, não encontrei nada nesse homem, lavo minhas mãos. Foi entregue. Então, na realidade, meu querido, minha querida, é tanta coisa, contradições que existem dentro dos livros, que se você for pensar e estudar, você fica doido. Mas aí Jesus falou para aquela mulher samaritana, aquela mulher que traía, mulher, queria os homens, as pessoas que queriam te apedrejar. Aí, Jesus, ela olhou para o lado, não estão aqui mais. Falou, mulher, seus pecados estão perdoados. Vai e não pecas mais. Mas Jesus falou assim também para Maria Madalena, seus pecados, porque você lavou meus pés, seus pecados estão perdoados, mas não peques mais também. Então, por que nós pegamos Deus do outro lado da moeda? Ele perdoa nossos pecados 35, 40, 60 vezes, todo dia que nós for lá no templo religioso e levar o dinheiro, nossos pecados serão perdoados. Então, meus queridos, eu vou parando por aqui agora, e amanhã cedo estarei com vocês novamente, talvez com esse mesmo assunto, se não parecer outro assunto diferente para me comunicar com vocês. Que a paz esteja com todos vocês e que Deus abençoe, ou seja, Deus não abençoe vocês. Vocês já nasceram abençoados por Deus. Vocês já nasceram ungidos por Deus. Aceitem a unção do Pai, que você nasceu perfeito, corpo e alma. Paz de Cristo.